e faturando milhões, a Natália ela não só fazia sobrancelha, ela conseguia passar outra visão para as clientes dela. Eu vou te dar um exemplo, como você vai dispensar um funcionário teu. Eu tô te mandando embora porque você tava dormindo na empresa, eu tô te mandando embora porque você é feio. Você tá fazendo errado, você não sei o quê. É isso aí. Eu não posso falar pra ela, ó, quem manda aqui sou eu. Imagina se o Ratinho hoje sai na internet descendo o pau, que nem ele falava antes. E ele faz muito isso. Eu tenho certeza que aumentou uns R$1.000 aí com esse relógio aí. Esse relógio aqui nós já valeu, ó. Eu tava cobrando 2, agora eu já aumentei pra 3.500, hein? Olha só aí, pra vocês verem meu novo relógio, hein? E aí, galera, tá gostando aqui já, ó? Semana do Jogo do Brasil, já aqui com a bandeira, e claro que não pode faltar uma gogozela, porque sabe, né? Brasil, seleção brasileira sempre tem barulho. Então vamos começar o nosso podcast hoje já fazendo uma pergunta. E aí, vocês viram o que aconteceu nessa semana aí? A polêmica da Natalia Beauty? Justamente, então vamos conversar aqui sobre o episódio e o que podemos aprender sobre o caso Natalia Beauty. É arrogância ou uma decisão bem tomada ou mal tomada? Porque nós que somos empresários, nós sempre vivemos no fio da navalha. Tudo que nós falamos sempre tem uma grande importância no final, tanto para bem ou tanto para a polêmica, e aí vai de você aí fazer uma interpretação. E aí com isso, galera, seja muito bem-vindo ao nosso Podcast na Veia, o podcast oficial do grupo Magnus Grill. E hoje vamos conversar aqui com ele que faz as perguntas, entre perguntas e respostas, vira discussão ou vira piada, não é isso, Jonatas Alves? Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Veia. Hoje a gente tá com um tema polêmico aí que movimentou as redes sociais. E hoje a gente vai debater aqui, lembrando que a gente não quer dizer quem está certo ou quem está errado. A gente vai mostrar dois lados aqui, de um empresário e outra de um aluno. Vamos debater, por isso que a gente não fez na semana que aconteceu, né? A gente deixou a poeira baixar um pouquinho. Primeiro nós discutimos aqui dentro. Exato, debatemos, estudamos pra gente não falar nada errado e depois a gente virar polêmica, né, É isso aí. Então já deixa seu like, se inscreva no nosso canal que é muito importante, lembrando que o episódio tá no Spotify, tá no YouTube e como o Magno sempre fala, seja nosso sócio. É muito importante vocês aí que cliquem aí no nosso link de compartilhar, de dar um joinha e comentar, galera, é muito importante. E seguir a gente, porque assim você está sendo nosso sócio, ajudando a divulgar o nosso episódio, tanto no YouTube e tanto também no Spotify. Então seja nosso colaborador, manda pro grupo da galera, aí a galera tá acompanhando, eu tô gostando muito, aí a gente vai conversando. E claro também, deixa a tua opinião sobre esse episódio de hoje, que é muito importante. Não sobre a seleção brasileira, mas sim sobre a polêmica, sobre Natalia Beauty. Natalia Beauty hoje, ela é referência sobre produtos cosméticos para as mulheres, para os homens, e ela hoje está no auge. Ela montou um ecossistema fenomenal. E como ela surgiu aí para todo mundo ficar conhecendo o método que ela usou. A Natalia, ela se destacou na internet a partir de 2017, quando ela saiu cobrando uma sobrancelha de R$3.500. E aí, Jonathan, você paga uma sobrancelha de R$3.500? Cara, tem que valer a pena. Eu acho que se ficar bonito e me gerar ali negócios, business, eu acho que vale a pena, Magno. Então, foi justamente por isso quando ela se destacou no mundo. Quando ela começou exatamente uns 9, 10 anos atrás, ela já começou e já sabia aonde que ela ia chegar, sobre o posicionamento dela. Começou fazendo as sobrancelhas e o peeling num salão que ela tinha e claro, o que ela usou, a estratégia dela. Ela começou a postar, pedir para as pessoas repostarem, por isso que a gente fala para vocês dar o like pra gente, que é muito importante. E aí sim ela foi destacando. Conforme ela foi crescendo, ela entendeu que não era sobre sobrancelhas, ela entendeu que era sobre métodos, sobre posicionamento. Cara, aí ela se alinhou a um time de primeira. Ela deixou de ser apenas uma esteticista de sobrancelha ou peeling. O método que ela usou, ela começou a trazer para vendas. Montou lojas, franquias, produtos de educação e também produtos filantrópicos que ela faz aí mundo afora. Em algum momento, em alguma das palestras delas, no curso dela, eis que vem essa polêmica, que por isso que estamos aqui. Mas nós estamos aqui não para a gente entrar na polêmica, ela que se vire lá com a polêmica dela. Eu quero mostrar para vocês aqui, vendo sobre o lado
empreendedorismo. Vocês lembram que eu sempre falo para vocês? Tudo aqui na Magnus Grill, nós vemos isso como negócio. E sobre negócio que vamos falar sobre esse grupo que ela montou e aonde que ela está chegando aí e faturando milhões com esse método dele. Então vamos destrinchar tudo isso e que nós aqui também da Magnus Grill vamos aprender sobre esse acontecimento. Não é isso, Jonathan? Ô Magno, eu acho que o insight que a gente pode tirar aqui é sobre empresários que querem dar um próximo passo, veja o seu negócio como um 360, saia dele para você ver e busque outros meios, porque ela só fazia sobrancelha e ela enxergou o que ninguém estava enxergando no mercado. E outra coisa, além disso, Jonathan, boa pergunta o que você falou sobre você sair do teu negócio. Eu vou dar um exemplo que nós usamos aqui na Magnus Grill, tá bom? Quando nós vamos montar um evento, às vezes, galera, o meu time quer montar a mesa em qualquer lugar. E aqui nós usamos o estilo bombeiro e o estilo salva-vida. Sabe como é que funciona um bombeiro e um salva-vida, Jonathan? Sei. Vou explicar para vocês. Eles nunca já chegam pulando dentro do fogo ou dentro do mar para salvar a pessoa. Ele leva segundos para ele entender o que está acontecendo. Um helicóptero que ele vai fazer o salvamento de uma batida, ele fica em cima observando o que está acontecendo para aí sim o pessoal começar a agir. Isso aí é questão de segundos. É questão de tomar a decisão certa. Então, quando você vai fazer o teu negócio, você tem que sair um pouco, como o Jonathan mencionou, e do jeito que nós fazemos aqui. Quando nós afastamos da mesa, nós começamos a ver um outro ponto, que a mesa não vai ficar boa ali, que a mesa não vai estar de acordo com a logística da onde que os convidados vão passar. E isso é a mesma coisa com o teu negócio. Você aí, deixa aqui nos comentários, você já está vendo o teu negócio como um método? Você já está vendo o teu negócio que você pode mudar? E como você vai mudar para ser diferente do teu concorrente? Porque ela viu através de uma simples sobrancelha para cobrar R$ 3.500. Galera, temos que entender que essa moça ela já tinha aí o feeling para ser empresária, né, Jonathan? É isso. E você vê, né, por exemplo, uma sobrancelha hoje deve ser, sei lá, R$50, R$40. Mas quando você começa a ensinar a como fazer a sobrancelha, isso já muda totalmente. Totalmente. E a experiência que você vai proporcionar para as suas clientes. Vou dar um exemplo. Tem já pessoas fazendo sobrancelhas que elas vão em casas. E elas hoje, elas se apresentam de um jeito diferente. Vou dar um exemplo. Aqui na minha casa, vêm as manicures fazer as unhas da Cris ou a própria sobrancelha. Cara, ela traz olha que legal, eles vêm até aqui. Vêm até aqui. E olha só o que elas fazem. Elas trazem uma maletinha onde que a Cris deita. Elas fazem a sobrancelha, elas fazem a unha, elas vêm com uma roupa, elas entram no banheiro, elas se arrumam, colocam um jalequinho, prende o cabelo, coloca luva, coloca máscara. E isso, galera, é um grande diferencial. Você acha que às vezes isso é só uma roupa, não é roupa. Isso é um diferencial que você que está aí pode fazer no seu negócio. E às vezes o cara tem um ponto fixo que ele não atrai clientes. Por que você não pensa em realmente ir na casa do seu cliente? Já muda totalmente, né? E vou te dizer o que essa moça ainda faz. Ela cobra o Uber para chegar até aqui em casa. Galera, para você ser diferencial e entender o que a Natália fez, vou te dar alguns exemplos que já existe esteticista já fazendo isso. Elas vão até a casa do cliente. Ela cobra o Uber para chegar até a casa do cliente. Chegando na casa do cliente, ela leva já a própria mesinha para poder deitar a cliente. Com isso, ela vai com uma roupa normal. Chega lá, ela coloca um jaleco, coloca a máscara, um óculos, prende o cabelo. E isso, galera, é um grande diferencial. A sua sobrancelha ou a sua unha, que você cobra de 50 a R$100, você pode aumentar isso para 200, 300, até R$1.000. Sim. E além do diferencial, Jonathan, se você aí que está me escutando, você é da área dos cosméticos, da beleza, você também pode estudar para você conversar com as tuas clientes. E foi justamente isso que a Natália fez. A Natália, ela não só fazia sobrancelha,
ela conseguia passar outras visões para os clientes dela. E você consegue aumentar o seu ticket ali com várias coisas, né? Você falou isso aí, tem alguns barbeiros que fazem exatamente isso. Então, já aumenta o valor quando você dá um workshop, já aumenta o valor quando você dá uma mentoria, então você tem várias possibilidades de deixar o seu valor final maior, né? Isso, porque não é somente sobre a sobrancelha ou somente fazer um churrasco. Eu imagino que existem várias pessoas no mundo fazendo sobrancelha, e cada um com a tua qualidade muito boa e cada um com o teu método. Porém, é igual o churrasqueiro. Churrasqueiro, existe vários churrasqueiros. Eu brinco muito que o churrasqueiro, a palavra que ele mais escuta é essa: você faz o melhor churrasco do mundo, mas como você vai se destacar sobre isso? Aqui na Magnus Grill, para se destacar, eu sempre falo isso e vou falar novamente. Eu mesmo sou o melhor churrasqueiro que existe no mundo, mas isso é pra mim, porque lá fora tem mais um monte de churrasqueiro falando que ele é o melhor do mundo e as pessoas concordando. Como nós vamos se posicionar para cobrar um valor a mais? Tem churrasqueiros que cobram de todos os valores e cada um tá tudo bem com o teu valor, que é o que ele acha que vale. Mas eu quero dar exemplos aonde que nós queremos chegar aqui. Exemplo, você pega o Netão. Eu lembro quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a me posicionar, Jonathan, o Netão, ele na época, ele cobrava R$8.000. Foi na época da pandemia ali que ele começou a fazer umas lives. R$8.000 só para ele estar presente. Hoje já é R$30.000. Mas tem mais um valor aí que o Netão colocou. Além do Netão ser referência, ter as franquias dele, além dele já começar a dar curso agora que ele montou o Bom Bife Educação, o Netão, ele montou uma segunda empresa que é de eventos com um dos sócios dele, e para ele ir nesse evento ele acrescenta mais R$30.000. O Netão, ele é o melhor churrasqueiro do que eu? Tenho certeza que ele não é melhor do que eu, mas eu tenho certeza que ele se posicionou melhor do que eu. Ô Magno, e esse relógio é posicionamento? Esse relógio é posicionamento. Olha lá, galera. Galera, é um detalhe que faz total diferença, né? Total. Já ganhou uns 8 elogios aqui hoje. Já, então, por quê? O relógio, onde que ele vai se posicionar? Com quem que você quer falar? Então isso é um novo diferencial. Você vê, a gente montou aqui o cenário, é um posicionamento. O meu cenário antes, ele era um outro posicionamento. Como meus colaboradores vão chegar no evento, é um outro posicionamento. Então, por que eu consigo pagar tanto para Magnus Grill e não consigo pagar tanto para outras pessoas? É o posicionamento. O que nós estamos levando diferente para o cliente? O nosso posicionamento, e já a gente vai falar um pouquinho mais. Eu tenho certeza que aumentou uns R$1.000 aí com esse relógio aí. Esse relógio aqui nós já falou, eu tava cobrando 2, agora eu já aumentei para 3.500, hein? Olha só para isso, vocês verem meu novo relógio, hein? Então, cada detalhe importa, Magno. A gente voltando aqui do caso da Natália, né? Eu queria perguntar para você em que momento a autoridade vira exclusividade. A autoridade, ele é um negócio que ela começou a crescer dos últimos 10 anos, né? E é uma coisa que você não constrói da noite por dia. Ela foi construindo essa autoridade e hoje ela consegue escolher realmente os clientes que ela quer trabalhar. Isso. Porque quando você cria uma autoridade, você cria um negócio chamado valor, não preço. Quando a pessoa chega ante você pelo preço, você não é a pessoa que o cliente quer o preço. Você não é. São vários tipos de negócios com valores diferentes e preços diferentes. Eu gosto muito de dar o exemplo de supermercados. Se você vai no Pão de Açúcar, é um preço a mercadoria. Se você vai no Mambo, é um outro preço. Se você vai no Açaí, a mesma mercadoria, às vezes chega a ser 3, 4 reais ou 10 reais mais barato. Então é o local e o posicionamento e quem você quer atingir. Eu queria dar um exemplo também, você falando nisso, sobre a água. Vamos pegar a água, que é algo básico para a nossa vida. A água no mercado, ela é R$2, Mário. Isso. Só que a água no aeroporto é 15. É 15. É a mesma água com posicionamentos diferentes. No show, você vai no show, a água é 30. Entende? A mesma água, galera. Então é esse posicionamento e como você pode cobrar por esse posicionamento. Porque a pessoa, hoje em dia, qualquer ser humano que exista hoje, ele quer ser bem atendido. Só que ele não quer ser bem atendido por qualquer pessoa. Ele quer ser atendido por uma pessoa que sabe se posicionar e entender o que essa pessoa quer. Se você vê hoje um bar, eu vou dar um exemplo de um bar justamente desse final de semana.
Nós chegamos no local para fazer um evento na sexta e tinha um bar de esquina, só que a rua que a gente ia entrar tinha um caminhão. Então o caminhão ia demorar uns 20 minutos. Nós descemos da perua e fomos nesse bar. Esse bar é bar antigo, mas boteco raiz. E esse tiozão, ele começou a reclamar da vida, que os clientes pararam de ir no bar dele porque abriu um bar melhor do lado. E esse tiozão falou, não falou isso pra mim, falou pro Lucas, que o Lucas chegou primeiro que a gente, falou assim, você acredita que clientes meus aqui de 20 anos deixou de vir pro meu bar e foi pro bar da esquina? Caramba! Mas o bar da esquina, ele se posicionou. Sim. E eu, como sou um cara muito curioso e gosto de comer nesses botecos raiz, esse senhor, ele tinha uma torta, um único pedaço. Aquela torta, cara, da antiga, de 20 anos atrás, grossa, massa bem feita, bem temperadinha. Tradicional mesmo. Eu falei, eu vou querer esse pedaço. Aí ele pegou a torta e ia esquentar no micro-ondas, porque ele estava economizando a energia da estufa. E eu falei, não, eu quero assim mesmo, porque tem diferença quando você vai para o micro-ondas, você perde a qualidade. E ali eu entendi. O pessoal só parou de ir lá porque ele parou no tempo. Ele não se posicionou. Era legal naquela época, mas hoje tem outros meios. Hoje tem outros meios. E só que mais tarde, após o evento, eu fui no outro bar. Cara, no outro bar, os garçom uniformizado, mesinha pra sentar, música pra escutar, e a cerveja tava gelada que nós tomou 2. Entendeu? Então o posicionamento desse bar tomou o cliente dele. E às vezes você fala assim que não é importante uma mentoria, é muito importante, Magno, porque se esse cara tem alguém pra apontar essas coisinhas que talvez ele nem esteja vendo, muda totalmente o jogo. Totalmente. Né? É por isso que existem as mentorias e por isso que existe hoje, voltando na sua pergunta, Jonathan, o método das pessoas. Porque elas entenderam o mercado e por isso que elas estão indo para o lado da educação, como nós aqui da Magnus Grill. Tanto nas nossas mentorias, dos cursos de fotos e filmagem, justamente para a gente mostrar para o lado das pessoas como é possível mudar. E nós estamos falando de um boteco aqui simples, um cara gente boa, bom de papo, com salgado gostoso, mas a galera deixou de ir lá e foi pro outro. E pro outro, qual que é a diferença lá? Foi o tratamento, foi a roupagem, a mesma coisa, só que o salgado do outro não era gostoso que nem o do tiozão. O cara, ele tem a autoridade de 20 anos, mas ele ainda não se atualizou, e né? Não se posicionou. Entende? Então isso é o que acontece nas empresas. E aí quando você se posiciona, as pessoas vêm achando que você não é a mesma pessoa. Você é a mesma pessoa, com objetivos diferentes e com seu novo posicionamento, aí sim você vai chegar aonde que você quer. E aí você pode perguntar, Magno, e se eu não me posicionar? Se você não se posicionar, o teu concorrente vai te atropelar assim, bum! O João Adib fala que pessoas compram de pessoas. Então, se você não se posiciona, se você não dá a cara na internet, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Ou você vai questionar o que os outros estão fazendo, né? Mas às vezes tem pessoas que para ela tá bom, né? Tá não quer e tá ótimo. Tá tudo certo. Mas se você quer dar um próximo passo, porque às vezes nem é pelo dinheiro, é por transformar vidas, igual a gente faz aqui na empresa, né? Tem duas coisas, Jonathan, não é sobre dinheiro. São duas coisas. Nós não vivemos sem dinheiro. Nós sim podemos ter uma vida simples, tranquila e calma, com uma importância de dinheiro que nós falamos, olha, eu vou viver com esse tanto e para mim tá bom e tá tudo bem. Tem pessoas que querem andar um pouco mais rápido. Tem pessoa que quer ganhar 20, 30 mil por mês, ela já precisa ter um outro posicionamento. Tem pessoas que querem ganhar 50, 100 mil reais, é um outro posicionamento. Tem pessoas que querem ganhar 1 milhão ou 2 milhões, que é um outro posicionamento. Sim. Com isso, ela pede ajuda. Então, onde que vai a ajuda? Ela vai nas mentorias, ela vai em curso, ela frequenta os lugares diferentes, ela compra relógio de 1 milhão ou 2 milhões. Então, isso sim faz ter cada posicionamento e cada valor que você quer seguir. Não tem diferença entre nenhumas pessoas. A diferença é a vida que cada um quer seguir e como você quer seguir essa vida. Se você quiser viver com 2 mil reais pra você, tá bom? Tá tudo bem. Tem uma frase que o Jonathan fala muito assim, a minha paz espiritual ninguém tira e tá tudo certo. E agora tem pessoas que para viver com 100 mil, 200 mil, o acelerador tem que ser mais forte. E aí você começa a ter um posicionamento e as pessoas começam a entender ou querendo saber aonde que você vai chegar. E com o teu posicionamento aí, quer saber mais? Você clica aqui que a gente vai te ensinar
como você se posicionar melhor aí no mercado. E aí, galera, estão gostando do papo? O papo tá muito legal e a gente nem começou, não, tá? Isso é só o comecinho. Calma ainda que vem mais coisa por aí, então, galera. Se você não deixou seu like, por favor, deixa um like aí, que agora a gente vai falar sobre o fatídico vídeo dela, Magno. Se você não assistiu, procura lá. Tenho certeza que você já viu em algum lugar. O que a gente viu ali, né? A gente viu uma pessoa fazendo uma pergunta para uma empresária. Sim. Qual é o seu diferencial? Por que eu contrataria você? Pelo que eu vi, era o momento exato para ela vender o peixe dela, Magno. Era o time certo para ela chegar e falar o porquê ela cobra isso, o que ela fez, o diferencial dela. Infelizmente ganhou uma proporção que ela não esperava, né? E aí eu queria jogar essa deixa para você, Magno. Qual é o diferencial do Magno no churrasco? Eu aprendi uma coisa que é o seguinte: se você não conseguir explicar o seu diferencial, você tem uma autoridade que ela também vale como diferencial. Às vezes, você mesmo, no caminho, você não consegue entender qual é o seu diferencial. Falo muito assim, a pessoa fala assim, o meu diferencial, ele é a qualidade. Eu já venho batendo nessa tecla há 10 anos praticamente, venho pela internet já uns 5, 6 que a gente está firme aqui, que o diferencial, ele não é mais qualidade. Qualidade, ela é obrigação, ela já está no teu contrato. Então aqui é Magno e Cristiane, qualidade LTDA. Você é obrigação de qualquer comerciante ou colaborador ter a qualidade. E se você se baseia no seu diferencial ser a qualidade, se aprofunde um pouquinho mais, que é o básico. É igual o Guilherme falar assim, o meu diferencial é chegar no horário. Não, cara, é tua obrigação. Chegar no horário. Então não confunda obrigação com diferencial. Sim. Então eu vou te dar aqui uma dica de diferencial. Posso falar um seu? Pode. Sorriso milionário. Esse galera. é um grande... Esse é um diferencial gigantesco, né? Literalmente. Os clientes eles falam assim pra mim, pô, Marcos, você sempre tá sorrindo? Tem um problema? Cara, tem um monte. Mas só que o meu cliente, ele não pode sentir isso. Sim. E esse é um diferencial que nós entregamos. Cara, eu vejo às vezes, você chega... Às vezes a gente tá num evento, galera, só pra vocês entenderem, tá? E tá um clima tenso, tá eu e os líderes lá, aflito. Quando o Magno chega, ele muda totalmente o clima, assim. E é só o jeito dele ser, mas é um diferencial que ele transforma o evento. Então o cliente ele fica feliz com o Magno, ele transforma o ambiente, então a equipe fica mais tranquila. Então às vezes é um detalhezinho que faz total diferença. Né? É o método que a gente usa, né, Jonathan? Porque é o seguinte, nós temos ali um período de deixar aquela turma, vou dar exemplo esse final de semana mesmo, né, Jonathan? 150 pessoas, nós temos ali uma missão, das 10 da manhã às 7 da noite, deixar toda aquela turma contente. Temos divisórias em partes em cada das obrigações. Olha só que legal. Quando você tem um time inteiro, o time ele tem uma parte para ele entregar que é a qualidade. Então o time tá ali empenhado para entregar a qualidade. O time do garçom, eles vão entregar um sorriso milionário e um atendimento excelente. Qualidade. O time da cozinha, qualidade na comida e um sorriso milionário. Diferencial, sempre no rosto. O time do churrasco, sempre rindo, com uma carne de qualidade. Qual o diferencial? Toda hora que você chegar lá, tem o meu time rindo. E o outro diferencial, literalmente agora, sobre o posicionamento. Quando eu estou, ou um dos meus mestres estão no evento, eles dão toda a atenção a todos os convidados. Para vocês terem uma noção, só falando rapidinho aqui, nesse evento final de semana, o Magno colocou um garçom exclusivo só para cliente, então ela não se preocupava com nada. Isso é um diferencial que poucas pessoas fazem. Poucas têm. Por quê? Porque não é, volta de novo aquela decisão, né, Jonathan? É o posicionamento. Então eu me posicionei com a direção e deixamos só esse garçom lá com ele. E além disso, eu ainda tinha o Jonathan como líder que falava com todos, eu tinha o outro maître que falava com todo mundo e tinha eu que falava com todo mundo. Então a importância deles ali, aquele exato momento que eles estavam passando, era uma experiência única. E eu tinha um outro time que mantinha a mesma qualidade. Então você que está aí pensando que só é um churrasquinho simples, só é um evento simples,
Depende como você quer o posicionamento dos teus convidados. Porque eu também já fiz muito isso, que era só eu, churrasqueiro, e uma pessoa, mas eu não conseguiria dar atenção para todo mundo. Magno, e por que você começou a crescer tanto? Porque eu entendia que eu era o churrasqueiro, eu era o dono, e eu era a pessoa que tinha que fazer o meu network. Então eu fazia, na minha época, eu já fazia o que ninguém fazia. Eu assava carne, eu servia carne, eu conversava, eu limpava e eu era o último a sair. Isso fez eu, com o tempo, ir me posicionando e aonde foi que a Magnus Grill foi crescendo pelo nosso posicionamento. Então você entende que na Magnus Grill, o diferencial, em primeiro lugar, é a gente sempre saber o que o cliente precisa. Que ele não precisa de um churrasco. O que o cliente, quando contrata a Magnus Grill, o que ele menos quer é um churrasco. Porque se ele quisesse só um churrasco, ele chamaria qualquer pessoa. Ou ele mesmo fazia. Ou ele mesmo fazia. O cara, quando chega aqui pra gente, ele quer uma experiência diferenciada. Diferenciada. Né? Só pra vocês terem noção, galera, esse evento que a gente tá falando aqui era longe, né? Era longe. O Magno, ele veio virado de outro evento, não precisava ele ir, mas ele fez questão de ir lá, abraçar a cliente, dar toda a atenção possível. Então esse é um diferencial que é difícil de atingir, Magno. Sim. Não tem nada pior do que você contratar um buffet e ver todo mundo desanimado, de cara feia, fazendo de qualquer jeito. E agora vem o pulo do gato do diferencial, galera. Nós, contratados, nós não somos convidado do cara que te contratou. Nós somos a pessoa que vai fazer a experiência dele nesse dia ser totalmente diferente. Então, se o cliente falar com você, você conversa com ele. Eu vou dar um toque para você quando o cliente já não quer mais falar com você, tá bom? Ó, faz de conta que você aqui é o cliente, ó. Ele está aqui conversando com você. E ele te pergunta uma coisa e você vai falar na história e ele começa a virar a cabeça aqui assim, ó. Fugindo. Fugindo. Então, você tá aí, ou eu, cale a boca e sai do lugar que o cliente já deu o papo, entende? Então, todo o seu diferencial é você saber a hora certa de falar com o teu cliente e a hora certa de você sair de fininho, entende? Toda a nossa estrutura que nós levamos para o evento, nós somos para entregar para eles única e exclusividade um diferencial nesse evento. Conversamos quando eles dão liberdade e paramos de falar quando eles dão liberdade para nós. Aí sim você ganha a confiança do cliente e no final você ganha aquele abraço maravilhoso e a pessoa fala: Magno, obrigado. E detalhe, esse cliente já é 3 anos consecutivos nosso cliente e ela falou: Magno, até o ano que vem. Então, galera, isso é um valor que não tem preço, não é qualidade, isso é valor, é método. Agora eu queria falar do ponto aqui lá do vídeo, que é o seguinte, quando que... Você fala muito sobre o ego, né? Pra gente sempre ter cuidado no ego, principalmente quando a gente tá crescendo, né? Em que momento o propósito deixa de ser o propósito de ajudar vidas e você começa a pensar só em dinheiro, né? No caso do vídeo dela, ela começou a focar que faturava muito, que era a melhor do ramo, mas a gente vê que o propósito é ajudar pessoas, né? Sim, O que faz? São 2 pontos aí que tem que ser alinhado. Quando a convidada faz a pergunta, que ela fala assim, qual é o diferencial seu pelas outras pessoas? Aí ela vem e colocou autoridade em primeiro lugar. Olha, nós somos a primeira empresa do mercado. Somos a empresa que faturamos X por mês, X por ano, fazemos tantos eventos, isso. Isso ela deu o quê? Uma autoridade sobre faturamento. E em algum momento lá, ela fala assim, eu não quero você no meu curso, na minha mentoria. Então, não consigo opinar para vocês sobre essa opinião, porque tem 2 lados. Eu vou te dar um exemplo, como você vai dispensar um funcionário teu. Você não pode chegar para o teu funcionário e falar, ó, eu tô te mandando embora porque você estava dormindo na empresa, eu tô te mandando embora porque você é feio ou isso ou aquilo. Você não pode fazer isso. Existe um padrão para dispensar umas pessoas. Principalmente quando tá todo mundo filmando, né? Você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, em todo momento. Você vai dispensar uma pessoa, 90% das empresas vai falar assim, olha, infelizmente nós estamos tendo um corte aqui na empresa e você não vai fazer mais parte do clube de funcionário.
Ou em algum momento, ó, a despesa está muito alta, precisamos dispensar você. Então tem alguns métodos para dispensar uma pessoa. Então não está sendo filmado, mas ou a pessoa que vai dispensar um colaborador, ela tem que ser suave, leve, para a pessoa não se sentir ofendida. Porque você não pode chegar lá gritando e falar, você é isso, você é aquilo. Porque tem vários jeitos como você pode mandar embora. Você vai mandar a pessoa embora porque ela não está produzindo, você vai mandar a pessoa porque você não gosta mais, vai mandar embora porque o lugar está cheio. Vai de várias formas. A interpretação com ela, quando a moça pergunta para ela, poderia vender de outro jeito. A Natália, ela já é referência em tudo isso. O jeito que ela chegou, o processo que ela chegou, aonde que ela está, faturamento, escola, caridade, ela já faz tudo isso. A interpretação e o jeito que foi feito, né, naquele exato momento, por algum motivo que eu não sei, eu imagino que se vocês souberem, vocês colocam aqui no comentário, ela deu aquela resposta para aquela moça, né? E a moça, categoricamente, educadamente, a moça ficou quieta. Só que essa moça, ela ganhou um ponto muito importante, Jonathan. Sabe por quê? Por quê? Ela teve, galera, a sabedoria de não responder em um momento errado. Sim. Porque se aquela moça, ela respondesse ali, ela retrucasse, ela ia perder toda a moral que ela ganhou por não ter respondido. E eu acho que a internet sempre vai pro lado negativo. Ah, né, sim, claro. A internet, ela vive disso. Mas né? como aqui a gente vê tudo como negócio, a gente está passando para vocês a experiência, galera, como um negócio. Sim, não sim, como crítica. sim, Porque é crítica e fofoca, vai para lá. Mas aqui nós estamos fazendo um parâmetro Uma como empresário. com calma. O que eu vejo ali, né? Eu acho que ela tem total direito de dizer que a pessoa não se encaixa pro que ela precisa, que é o grupo dela ali. Sim. Ela, como empresária, ela tem que ter essa noção, esse feeling, né? Mas Sim. como estava sendo gravado, virou todo aquele caos ali, né? Isso. Como você falou também, a moça foi super educada, Sim. não retrucou, não fez nada. É importante um empresário saber o momento exato de dizer um não. Nós temos que entender, isso vai tudo por ponto, Jonathan. Como empresário, como você vai falar o não, qual é a forma que você vai fazer, porque hoje em dia, galera, tudo é um posicionamento, bota a falar sobre posicionamento. E você sempre fala um negócio que é, o mal, ele sempre atenta você no seu melhor momento, né? No seu auge, o mal te atenta no teu auge. Porque justamente isso, você vê, ela estava lá, numa mentoria, numa palestra, cheio de gente, e em algum momento ali ela deu uma deslizada. E é como a própria Natália lançou um vídeo, e ela falou assim, ó, vocês só colocaram o corte, vocês não colocaram o contexto de tudo isso. Mas, cara, até você procurar o contexto... ninguém quer ver o episódio completo, né? Ninguém quer ver, não quer saber, o pessoal quer saber da paranafernália toda do que aconteceu. Mas então a minha opinião é o seguinte... Ela se posicionou no momento que ela fala assim, não quero você aqui. A biomédica, que muito inteligente, porque ninguém vira biomédica à toa, e estudiosa, que ela também não é uma pessoa qualquer, ela chegou, ficou quieta, se posicionou, ela não respondeu. Sabedoria. Então, cada um vai interpretar do jeito que você quer. Nós, como empresários, nós temos que ter cuidado com as palavras. Nós temos várias opiniões. Só que na internet você não pode falar o que você quer. Você vai meter Imagina se o Ratinho hoje sai na internet descendo o pau, que nem ele falava antes. E ele faz muito isso. Ele faz muito isso, só que o Ratinho, ele tá preparado pra isso, ele já tem 50 anos na Eu costa. acho que a parada é tipo assim, você pode falar o que você quiser, contanto que não seja crime e que você assuma as responsabilidades depois. E você aguenta, tá afim de polêmica, cai no pau, que o Ratinho faz, entendeu? Então, no caso ali, cara, vai com cuidado. Então, você tem as experiências das pessoas, né? Já há mais tempo que você não vê eles se envolvendo com isso. Tem uma coisa, vamos votar como empresário. Já falei isso aqui, vou falar novamente. Você não vê um empresário sério se envolvendo em polêmica com outras coisas que não estão certas e eles não entram em coisas que estão devendo pelo menos um imposto, Jonathan. Galera, o empresário sério não compra de ninguém que está devendo imposto, não compra nada de ninguém que está enrolado. E você sabe por que os ricos não se envolvem com isso, Jonathan?
Vou dar um exemplo. Se um rico ele quer comprar um caminhão, ele levanta primeiramente, que não, como é que o TECAR chama? É o compliance, a gente sempre fala disso aqui, né? Tem que fazer o compliance daquilo. Porque nesse compliance você não sabe de quem está comprando, você não sabe se é roubado, porque não é só você chegar lá e ver se o caminhão ter o dinheiro. Eu vi o Pablo Massal, o TK falou, mano, o cara vai dar 2 milhões no seu carro. O cara fala, aí o Massa falou, não é assim não, pô. Isso aí. Às vezes o cara é do tráfico, o cara tem que puxar toda a ficha e ver se o cara condiz com o tipo de pessoa que eu quero vender o carro. Então, mas por que isso? Porque é um empresário sério. Agora, por exemplo, estourou um negócio lá da Virgínia, que estão verificando que teve umas movimentações, ela prestou um serviço para uma empresa que é super pequena e parece que estava envolvido. Então é muito importante você tomar muito cuidado, né, Magno? Com o cliente que compra de você, para você saber quem é essa pessoa, porque lá na frente isso pode prejudicar o seu negócio. Isso acaba totalmente. Então isso é o quê? Não é fazer negócio de qualquer forma ou de qualquer jeito. Só pensando no dinheiro. Só pensando no dinheiro. Então por isso que nós empresários temos que tomar cuidado com isso. E principalmente agora, mais do que tudo, entende? Tô com tudo. Antigamente já se tomava cuidado. E agora, com toda essa facilidade, nós temos que redobrar o cuidado. Então, isso é a mesma coisa. O pessoal chega aqui com a gente, na Magnus Grill, quando é uma empresa, já existe a lei que você pode cobrar, sim, o imposto sobre a nota fiscal. Então, vou dar um exemplo. Você vai no supermercado, quando você compra uma mercadoria no supermercado, o imposto já está embutido na nota fiscal. A prestação de serviço, você também fornece a nota fiscal para todo mundo, como a gente fornece aqui, e você tem o imposto, você pode cobrar do cliente. Tem pessoas que não cobram e tem pessoas que cobram, porque nós somos prestadores de serviço. Isso está lá na lei. O que você não pode fazer, que é contra a lei, é você não avisar o cliente que a sua nota fiscal ela tem um imposto. Então, quando você vai no mercado, já está embutido. Todas as empresas grandes fornecem nota fiscal 100%. Quando você vai em uma empresa que é um pouquinho menor, às vezes o cartão de crédito, você vai comprar um cartão de crédito, a pessoa fala, ó, com o cartão de crédito, você tem 5%. Sem o cartão de crédito, é 5% a menos. Então, tudo isso te dá o direito de você usar o teu favor e você não fazer nenhuma besteira. Porque as empresas grandes que querem contratar você de evento, você precisa estar alinhado com toda essa política para aí sim ele poder contratar vocês. Porque eles não vão querer contratar a pessoa que não está tudo ali, tudo certinho e fazer esse compliance de você. Ô Magno, eu queria falar agora, jogar você na fogueira novamente. Ó, cuidado que eu já sou moledinho, hein? Eu vou fazer uma pergunta, vou falar um pouquinho, depois eu queria que você respondesse. Beleza. A pergunta é, você já disse não para um cliente? Aí eu quero falar um caso aqui, que eu também trabalho nas vendas. E galera, voltando pro caso da Natália, de dizer não para um possível cliente, é muito importante que você saiba dizer não às vezes, né? A gente fala não para vários clientes aqui na empresa. Por exemplo, tem clientes que chegam e eles querem mudar totalmente o cardápio, quer tirar a mesa, quer que não vá um garçom. Quer tirar as carnes. E a gente sempre tenta modular isso de uma forma que fique legal para o cliente. Mas quando, às vezes eu ligo para o Magno e falo, Magno, o cliente quer tirar isso. O Magno fala, cara, dispensa ele de uma forma educadamente, fala que a gente se deixar ele disponível para uma próxima, mas infelizmente a gente não vai poder atender esse cliente, porque da forma que ele quer fazer, vai tirar a estrutura do buffet, não é esse serviço que a gente serve. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Para você dizer não para o cliente, você não pode falar não. E dói no nosso coração, né? Cara, você tá maluco, cara. Nós empresários, nós somos movidos 100% por vendas. Você tem que ser uma pessoa delicada para dizer não para o cliente. Por mais que você quer usar palavras de altos calibres, mas você tem que saber como você vai falar não para o cliente. Respirar 5 segundos. 5 segundos, pôr uma noite no dia, pôr uma noite no meio da conversa. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo. Nós demos um não para uma cliente recentemente da seguinte maneira. A cliente ela queria tirar totalmente o cardápio, se adaptar do jeito dela, mas ela queria o desconto porque ela achava que daquele jeito eu tinha que dar o desconto. Eu não posso falar para ela, quem manda aqui sou eu. Eu não posso falar isso. Porque ela é uma cliente minha
Sobre venda, galera. Ela é uma futura cliente minha lá na frente. Então, a única coisa que nós falamos educadamente para ela foi o quê? Mesmo você mudando o que você está pedindo, o valor é o mesmo. Não muda nada. Não, mas mudou a mercadoria. Mas não muda, o valor é esse, tá bom? E é bom você também saber explicar o porquê para o cliente, né? Que às vezes acontece muito aqui, a cliente fala assim, eu quero tirar a picanha e colocar um chouriço. Tá, o mesmo preço, mano. É o mesmo preço. Porque o que acontece? A quantidade, ela não muda. Se é festa para 100 pessoas, se ela tirar a picanha, você tem que colocar mais chouriço e bife ancho. Então não muda a quantidade. Porque quando você mexe no seu preço por diferença de carne, você corre um grande risco aí de você ter um prejuízo maior. Então, qual é o jeito mais fácil e tranquilo de você responder ao teu cliente educadamente e com grande diferencial? Eu faço o que a senhora quer, ou o que o senhor quer, só que o valor ele não muda. Porque a sua despesa não muda. Você não vai trocar de churrasqueiro porque é chorizo. Você não vai trocar de cozinheira porque a pessoa não quer um caldo de mocotó. Você não vai pagar menos o garçom porque tirou a picanha. Você não vai te pagar isso. Você não vai pagar nem o barman. Então, é um não, educadamente. Ah, mas a empresa é minha, eu faço o que eu quero. Amigo, você não tem empresa, você vai quebrar fazendo isso. Porque o mais importante da tua empresa, a empresa ela corre uma política que tem que ser certinha. Você, primeiramente, você confia em Deus, você faz a tua empresa, você cria um método, você traz os teus colaboradores, você traz os vendedores e o cliente sustenta a tua base. O cliente compra de você, o vendedor é um bom vendedor, que o vendedor vende, coloca o dinheiro dentro, o cliente deposita, o gerente coordena e você fica com o valor final e aí você cresce a tua empresa. E se você maltrata aqui no final, que é o cliente, esse cliente nunca mais volta. Então não tem bom vendedor, não tem bom administrador e não tem um ótimo empresário. Vamos dar um exemplo, né, Jonathan, que você estava comentando sobre o caso do Caíto Maia, que eu sou fãzaço, fazemos evento para ele também, churrasco para ele, quando o cara foi questionar sobre o posicionamento dele. E que bela lição de moral. Caralho, e ele fez um golaço, né? A gente vê os exemplos, tem vários empresários que já receberam essa pergunta, né? Sim. Se você puder falar sobre o vídeo do Caíto Maia, foi incrível aquilo ali, cara. Tem um vídeo dele, eu acho que no Reels, ali, questão de 1 minuto ou 2 minutos, que o Caíto tá dando uma palestra e um dos convidados ali vai fazer uma pergunta pro Caíto e ele faz com essa seguinte pergunta, mais ou menos assim, tá bom? Caíto, eu não sou o seu cliente. Eu sou o cliente da Oakley e da Ray-Ban. Eu não vejo você se esforçando para pegar esse público também. E a sua loja dá a parecer que é da classe B e C. E aí o Caíto, educadamente, uma sabedoria, fala assim pro garoto. Ótima pergunta. Mas a Tirimbins, ela tem um posicionamento que nós podemos atender tanto o cliente da Oakley e da Ray-Ban com atendimento exclusivo que você só encontra na Tirimbins. E a Tirimbins, você encontra um quiosque meu no aeroporto a qualquer hora, que são 24 horas. Se você perdeu o seu óculos quebrou, você compra com a gente. Não é qualquer lugar que você encontra um Ray-Ban, não, para você comprar um Ray-Ban tem lugar de R$1.500. E no começo do vídeo ele fala assim, poxa, eu queria tanto que você fosse meu cliente. Isso. E aí ele gera tanto valor que no final o cara fala o quê? O cara fala, a partir de hoje você ganhou um novo cliente. Mas você vê a sutileza dele, e aí vem uma coisa que eu sempre falo, que nós precisamos tomar cuidado com o nosso ego, com o nosso momento, é quando ele baixa a bola e ele não fala pro cara, você sabia que nós vendemos mais que a Ray-Ban? Olha isso. Ele não fala pro cara. Ele não fala. Ele não fala. E ele também vende mais que a Oakley. Mas ali o que o Caíto Maia quis dizer é o quê? O posicionamento. Eu não preciso dar uma carteirada. Eu já sei que eu vendo mais. E ele fala para um público, né? No vídeo ele fala assim, mano, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Não fala com ninguém. Porque o que acontece? A pessoa que compra o Ray-Ban, ela possa até ser que ela não quer ser cliente da Tirimbins. Possa ser. Mas no final ela acha a Tirimbins bonita.
E se ele estiver no lugar e ele perder o Ray-Ban dele, ele vai comprar a Chili Beans. E às vezes o cara não se identifica com a Chili Beans, mas o filho dele se identifica. Justamente, ó, vou te falar, o último ano que a gente foi, Jonathan, trabalhar na Chili Beans, nós fomos fazer o evento, e o meu filho tava com óculos da Chili Beans do Harry Potter. Cara, eu fui cumprimentar o Kaique e o meu filho tava gravando, ele não me cumprimentou. Ele cumprimentou o Henrique, depois ele falou assim, Magno, bonito o óculos, né? Bom gosto, né? E você vê, o meu filho é um jovem, na época meu filho era um jovem de 17 anos, Jonathan. Exato. Então a comunicação é como você vai passar pro teu cliente. Como você, em cada momento que você vai estar, que você vai agir e como as pessoas vão interpretar. Então, tem momentos que você precisa pegar tudo isso com sabedoria e como isso vira numa empresa, como você vai se posicionar. Eu quero falar de uma coisa rapidinho, Jonathan, sobre posicionamento, que é sobre os festivais de churrasco. Cada churrasco, cada festival, cada um deles tem um posicionamento, eles têm um público. Então, tem uns festivais que o valor do ticket dele é de 200 a 300 reais. Um tipo de público com um tipo de venda. Tem outros festivais que já está de 800 a 1.000 reais. Posicionamento de chefes e o que vai servir. Tem uns outros festivais que está de 1.500 a 2.000 sem ter cantor famoso, mas ele se posicionou com os chefes que ele levou para lá. Tem um outro festival que se posicionou por 2.500 a 3.000 reais. E existe público para todos eles. Para todo mundo. Então, exemplo, o de 200 reais deu 5.000 pessoas esse ano. O de 3.000 reais deu 14.000 pessoas. Caramba. Olha o posicionamento. Então, tudo isso lhe dá como você pega isso como empresa. Vamos supor, eu, Magnus Grill, eu olho esses festivais, eu estou frequentando esses festivais para olhar isso como empresa. Como eu aqui vou agir com o meu time, como eu vou me posicionar, como nós vamos fazer coisas melhores, como nós vamos crescer, como eu vou melhorar na minha mentoria, como eu vou melhorar nos meus cursos, como eu vou melhorar com meus colaboradores. E cada posicionamento de cada um deles tem um efeito muito claro e único, Jonathan. É isso. Nenhum deles se mistura com qualquer pessoa. E o mais importante é que tem público para todos eles. Para todos eles. Independente se você está dando o exemplo do festival, tem um de 200, tem um de 3.000, não significa que o de 3.000 fatura mais que o de 200. Não. Às vezes o que vende menos fatura em valor consegue colocar mais pessoas e atingir o valor maior do que o de 3.000, que é o caso do Caíto, né? Isso aí, e não é o grande que engole o pequeno, eu acho que engole o grande. Eu acho que engole o grande. Porque se você estiver bobeando aí, galera, o pessoal passa por cima. Uma vez eu entendi sobre ter vários anos de empresa no caminho. Uma vez um cara chegou para mim e falou assim, eu tenho 22 anos de churrasqueiro. E na época eu estava começando ainda, eu era um jovem garoto ainda, de uns 15 anos atrás, e ele falou que sabia fazer muita coisa. Só que ele não falou uma coisa, que ele não era um cara humilde. Cara, esse cara, ele deu um show de arrogância para nós. Mas ele falou que tinha 22 anos de mercado. E eu era um jovem aprendiz ainda de 3 a 4 anos no mercado. Nunca mais contratei esse jovem. E outra vez eu encontrei um outro cara, que o nome dele se chama Júlio. Seu Júlio, não sei se o seu Júlio faz mais churrasco, mas eu quero falar para vocês a importância da experiência e da pessoa ser mais calma. O seu Júlio chegou para mim e falou assim, faz muito tempo, garoto, que você está no mercado? Eu falei, não, seu Júlio, faz uns 4 anos. Aí o seu Júlio falou, hoje eu vou te ensinar como fazer um buffet de qualidade. O seu Júlio, ele mudou pra gente. Ele chamou o time das meninas, ele preparou a comida para as meninas, me ensinou a fazer várias coisas no churrasco, e ele falou, eu estou parando de fazer churrasco, porque ele estava com problema de pressão, e o filho dele já tinha crescido, e aí ele trouxe um rapaz chamado Severino, para ser um dos nossos colaboradores. Cara, eu aprendi muito com o seu Júlio. A experiência do seu Júlio, ele teve uma honestidade para passar pra gente, que nós aprendemos demais com ele. E olha que você lembra dele até hoje, né? Até hoje. Imagina se ele tivesse vindo, você tá fazendo errado, você não sei o quê. É isso. Então a forma que ele ensinou fez total diferença. Então por isso que nós temos que ter a paciência. Vai ter momento que possa ser que você aumenta o teu volume por 10,
mas tente se controlar, porque a base de tudo, a base do teu sucesso, a base aonde que você quer chegar, pro método que você quer chegar, você vai seguir da seguinte maneira. Você como empresário vai entender o tom que você vai falar e como você vai falar. Você como empresário que vai ter o seu posicionamento, que ele vale dentro da tua empresa. Você pode estar no lugar aqui hoje e pode chegar onde que você quer nos teus sonhos. E lembre, é nos teus maiores momentos que você vai ser atentado pelo teu inimigo. Eu lembro quando o Denzel Washington falou isso, e ele falou isso pro Will Smith, que o Will Smith estava concorrendo ao Oscar, e o Will Smith foi lá, deu aquele socaço lá no Chris Rock, e o Will Smith naquele momento lá passou pelo momento sumido do cinema, tudo isso. A mesma coisa que aconteceu com a Natália, possa acontecer com algum de nós, mas lembre sempre, galera, somos os melhores no que fazemos, mas lembre que nós temos que saber nos comportar quando nós chegamos aonde que nós queremos nosso objetivo. O Jonathan, uma vez, ele falou assim para mim: Magno, é fácil você chegar aonde que você quer, o difícil é você manter a tua consciência tranquila. Não é isso, Jonathan? É isso, gente. Chegamos a mais um final de episódio. O papo tava muito legal, tava meio tenso aqui, que é um papo delicado, né, cara? Delicado, mas a gente transitou de uma forma leve, humorada, falamos coisas bem legais. E eu queria que você falasse considerações finais, Mário. Cara, eu quero falar, Jonathan, que parece que cada hora que passa tá ficando mais gostoso de fazer o podcast. Cada hora que passa eu estou me soltando mais, o Jonathan também está soltando mais, o Guilherme está aqui do nosso lado, está sendo o nosso jovem aprendiz aqui com a gente. E eu quero deixar nessas considerações finais a importância, galera, de vocês transferirem os nossos vídeos pelas pessoas. Muito mais gente precisa entender como nós estamos ficando mais leve. Muitas pessoas precisam escutar o nosso conteúdo aqui de qualidade. Então você que está aí, continua apoiando a gente. Esse final de semana saiu um vídeo nosso, né, Jonathan, já do Barbie Tour, que eu filmei tudo, e uma das pessoas deu um depoimento para mim que eu fiquei muito feliz. Então mande esse vídeo para alguém que possa ser que mude a vida de uma outra pessoa. Alguém está precisando escutar sobre isso, escutar os nossos vídeos. Então compartilhe nossos vídeos, siga a gente, dá um joinha, comente lá que esse vídeo, quanto mais você segue a gente, quanto mais você compartilhe, ele vai chegar mais longe. Está muito gostoso de fazer isso aqui. A gente está chegando no nosso objetivo, né, Jonathan? Cada hora que passa, o pessoal está tendo mais visualizações, está comentando, a gente está batendo um papo. E tá o Jonathan aqui entregando o melhor dele e eu estou aqui entregando o melhor para vocês. E continue nos seguindo, que é muito importante. Ó, aproveite ao máximo e lembre, galera, vamos deixar bem claro e seguro. Você vai chegar onde que você quer e quando você chegar, cuidado para você não ser atentado a ter um deslize, como eu também aqui tenho que ficar atento cada vez mais. Muito obrigado, galera. Magnus Grill na veia. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Lembrando que o episódio tá no Spotify, no YouTube. Segura. Respira. É isso, galera. Lembrando que o episódio tá no YouTube, tá no Spotify lá. Se vocês querem mudar de posicionamento, querem melhorar profissionalmente, comece com o gesto. Deixando o seu like, se inscrevendo, ajuda muita gente e eu tenho certeza que é uma mudança que é pequena, mas ela vai fazer total sentido lá na frente, né? Ajude pessoas, tenha um propósito antes de querer algo em troca. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo episódio. Isso é Magnus Grill na veia.